Vamos lá. Toda emergência, não importa qual, tem um inimigo invisível mais super poderoso, o caos. Só que existe um sistema, sabe? Um sistema pensado justamente para transformar essa bagunça toda numa resposta organizada e que funciona de verdade. Hoje, a gente vai destrinchar os 9 princípios que são a espinha dorsal desse sistema. Essa é a grande pergunta, não é? Quando tudo parece estar desabando, como é que se consegue estabelecer algum controle? Tomar decisões claras que, no fim das contas, salvam vidas. A resposta está numa metodologia que é, acima de tudo, lógica e padronizada. Tenta imaginar a cena. A primeira coisa que a gente ouve é aquele som de sirenes, várias delas, vindo de tudo que é lado. É o sinal de que o socorro está chegando, claro. Mas é também o começo de uma situação extremamente complexa. Logo em seguida, vem a fumaça. Ela atrapalha a visão, dificulta a respiração e só aumenta aquela sensação de urgência, de desorientação. A visibilidade fica quase zero, tanto no sentido literal quanto no figurado. E aí, no meio disso tudo, talvez o pior dos problemas: ordens conflitantes. Alguém grita para avançar, outro grita para recuar, equipes diferentes trabalhando sem a menor ideia do que as outras estão fazendo. É a receita perfeita para o desastre. Para a gente entender como sair dessa cena e chegar numa operação controlada, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa entendendo o problema, depois apresenta a solução e aí mergulha nos princípios que fazem tudo funcionar, da liderança até a comunicação e o planejamento. Então vamos lá, vamos colocar o problema em pratos limpos. O caos numa emergência não é só uma sensação, não. Ele se manifesta em falhas bem específicas e, olha, muito perigosas na operação. O que a gente vê aqui é que esses problemas são um efeito dominó. A falta de uma liderança clara leva a ordens duplicadas, que por sua vez causa falha de comunicação. Isso leva a um uso péssimo dos recursos e, o mais grave de tudo, coloca a segurança de todo mundo em risco. É um ciclo vicioso. E é justamente para quebrar esse ciclo que foi criado o Sistema de Comando de Incidentes, que a gente vai chamar de SCI daqui para frente para facilitar. Ele não é só um manual de regras, é uma filosofia de gestão feita para funcionar sob a maior pressão possível. Essa citação resume tudo de forma brilhante. A ideia central não é criar mais burocracia, de jeito nenhum. É aplicar a lógica para que, mesmo na situação mais doida que se possa imaginar, cada ação tenha um porquê e cada pessoa saiba exatamente o seu papel. Certo. Então vamos para a primeira peça desse quebra-cabeça. Como se estabelece a liderança? Porque sem um comando claro, qualquer esforço já nasce fadado ao fracasso. E o SCI trata disso com alguns princípios bem diretos. Aqui a gente tem 2 conceitos que são a base de tudo. A cadeia de comando é simples e poderosíssima. Cada pessoa tem um chefe e só um. Ponto final. Acabou a confusão. Já o comando unificado é a solução para aqueles incidentes gigantes em que várias agências precisam trabalhar juntas. Em vez de cada uma correr para um lado, elas formam um comando único para definir os objetivos em conjunto. E tem um ponto crucial aqui. Ninguém consegue gerenciar 1000 coisas ao mesmo tempo, né? O SCI reconhece essa limitação humana e estabelece o alcance de controle. Se um líder tem mais de 7 pessoas ou recursos para cuidar, ele começa a perder o controle da situação. A solução? Delegar, criar novas frentes de trabalho. Ok, a liderança está definida. E agora, como é que se organiza tudo e todos ali no calor do momento? Bom, o SCI também tem conjunto de princípios para cuidar da gestão logística. E aqui está uma das sacadas mais geniais do sistema, a organização modular. Pensa assim, a estrutura do SCI se adapta. Num incidente pequeno, ela é enxuta, só o comandante do incidente e uma equipe. A coisa piorou, a estrutura cresce, novas funções e sessões são ativadas. A situação melhorou, a estrutura encolhe de novo, é flexível. Para gerenciar os recursos de um jeito eficiente, eles precisam ser classificados. É bem lógico, olha só. Um recurso único é a unidade básica. Uma equipe de intervenção junta recursos iguais para a mesma missão e uma força-tarefa é quando se precisa combinar habilidades diferentes, como um caminhão de água e um de escada. Isso permite que o comando mobilize exatamente o que precisa, sem desperdício. E não adianta só saber o que se tem, é preciso saber o status de cada recurso. Eles estão designados, ou seja, em ação? Estão disponíveis, prontinhos para entrar em campo? Ou estão indisponíveis, talvez reabastecendo? Ter esse controle em tempo real é vital para o planejamento. Agora, imagina chegar numa cena caótica e não ter a menor ideia de para onde ir. As instalações padronizadas resolvem isso.
Todo mundo que trabalha com emergência sabe o que é um posto de comando ou uma área de concentração de vítimas. Os nomes são sempre os mesmos, não importa o incidente. Isso garante que as equipes se achem e se organizem rapidinho. Bom, já temos liderança, já temos organização. Mas nada disso funciona se o pessoal não conseguir conversar, certo? Esse pilar aqui, o da comunicação, é um dos mais críticos de todos. A solução vem em duas frentes. Primeiro, a terminologia comum. Chega de cada agência chamar a mesma coisa de um nome diferente. Todo mundo usa os mesmos termos. Combinado? Segundo, comunicações integradas. Um plano define qual canal de rádio cada um usa. Isso evita que todo mundo tente falar ao mesmo tempo e ninguém se entenda. Simples, mas olha, revolucionário. E agora a gente chega no princípio que amarra todos os outros, o plano de ação do incidente, o famoso PAI. É aqui que a estratégia é definida e as ordens são dadas de um jeito coerente. Pensa nele como o cérebro da operação. A estrutura do PAI é de uma clareza impressionante. Começa com o objetivo. O que exatamente a gente precisa fazer? Depois vem a estratégia. Qual a nossa linha de ação geral para chegar lá? E, finalmente, a tática. As ações específicas, quem vai fazer, onde e quando. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Num incêndio em casa. O objetivo é óbvio, resgatar a vítima. A estratégia definida é entrar pela porta da frente. A tática detalha a ação. A equipe 1 entra para procurar, enquanto a equipe 2 dá cobertura, protegendo a primeira com a mangueira. Objetivo, estratégia, tática. Com essa estrutura, todo mundo sabe não só o que fazer, mas por que está fazendo. No final das contas, são 9 princípios. 9 regras que, quando aplicadas juntas, formam um sistema forte e flexível. Um método lógico que transforma o caos em controle, a desordem em ação coordenada. E que, no fim, protege vidas e patrimônios de um jeito muito mais eficaz. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A beleza do SCI está na sua lógica e na sua capacidade de adaptação. Seus princípios de comando claro, organização modular, comunicação, isso pode ser aplicado muito além das emergências. Então fica a pergunta: onde mais a gente poderia usar uma estrutura como essa para trazer um pouco de ordem para o caos?